Arquidiocese da Beira, comunicado de imprensa sobre o falecimento da Sua Santidade o Papa Francisco. A Arquidiocese da Beira, com profundo pesar e em comunhão com toda a Igreja Católica espalhada pelo mundo, comunica o falecimento da Sua Santidade o Papa Francisco, ocorrido no dia de hoje em Roma. Homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres, profeta da misericórdia e da justiça. O Papa Francisco marcou a história da Igreja com seu testemunho de simplicidade e compaixão e firme compromisso com os mais vulneráveis. Desde o início do seu pontificado, a 13 de março de 2013, foi sinal de renovação evangélica, chamando todos a uma igreja em saída, próxima das periferias existenciais e geográficas. E na sua encíclica Fratelli Tutti, Francisco deixou-nos um apelo à fraternidade universal e amizade social. Em Laudato Si, exortou o mundo a cuidar da casa comum. Com o Jubileu da Misericórdia e o anúncio do Jubileu da Esperança, convidou todos a reencontrar a ternura de Deus e a caminharem como peregrinos da esperança. Neste momento de luto, a Arquidiocese da Beira une-se ao Colégio dos Cardeais, à Sé Apostólica, à Conferência Episcopal de Moçambique e a todos os fiéis católicos na oração de sufrágio pelo repouso eterno do Papa Francisco. Convidamos todas as paróquias, comunidades religiosas e fiéis leigos a participarem nas missas em sufrágio da sua alma e a manterem, onde possível, momentos de oração, reflexão e agradecimento pelo dom do seu pontificado. A Catedral da Sé da Beira celebrará uma Eucaristia solene, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Cláudio Dalla Zoana, pelas 18 horas, em memória do Santo Padre. Que o Senhor ressuscitado, a quem o Papa Francisco amou e serviu com generosidade até o fim, o acolha na sua glória. E que Maria, Mãe da Igreja, o conduza à paz eterna. Beira, aos 21 de abril de 2025. Se houver alguma pergunta. Descrever o Papa Francisco em poucas palavras. Como ele descreve? Queria convidar-vos a rezar pelo descanso eterno do Papa Francisco. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre esplendores da luz perpétua. Que sua alma descanse em paz. Amém. Sim, o Papa Francisco, uma pessoa simples, humilde, irmão de todos, deixa um vazio muito grande, porque nestes 12 anos de pontificado se tornou num ponto de referência a nível de todo o mundo. Não há outro líder que, como ele, tenha apelado à paz, ao respeito pela dignidade humana, à fraternidade. Então, é um vazio grande que nos deixa, mas penso que
a primeira atitude que devemos ter não é tanto de tristeza, mas de gratidão. Gratidão a Deus porque nos foi dado um homem como o Papa Francisco, um pastor como é o Papa Francisco, alguém que, como ele costumava dizer, tem o cheiro das ovelhas, quer dizer, alguém que está acostumado a viver no meio das pessoas, no meio das dificuldades das pessoas, dos anseios das pessoas, e ele se fez porta-voz da voz dos mais pequenos, deu voz aos mais pequenos, uma voz que não pode não ser escutada e ouvida. Eu não sei se teria ficado para trás ou perceber a questão das atividades que vão ser desenvolvidas durante estes dias nas paróquias em memória ao São Luís. Nas nossas paróquias, convidamos todos a rezar pelo descanso eterno do Papa Francisco, mas também como gesto de gratidão pelo dom que nesta pessoa nós recebemos. Então, claro, cada um poderá fazer isto nas formas mais diferentes, mas hoje, por exemplo, às 18 horas, todas as paróquias da cidade da Beira são convidadas a celebrar uma Eucaristia. É uma Eucaristia pascal. Durante a semana que segue a Páscoa, para a Igreja é todos os dias Páscoa. E um pouco na tradição, mas também de outras religiões, por exemplo, no Islão, quando alguém morre num dia de festa, é uma pessoa que é acolhida logo por Deus. Então, Páscoa é a festa maior, é a passagem de Jesus, uma passagem libertadora, que o Papa nos tenha deixado praticamente num dia de festa, um dia de Páscoa, é de alguma forma consolador e indicador. Então não serão missas de defuntos que iremos celebrar, mas serão missas pascais em agradecimento pelo dom do Papa e pedindo descanso eterno para ele. De forma particular para a Igreja da Beira, o que significa esta partida do Papa? Penso que é um pouco para todos. Sai um irmão, sai um pai, alguém que cuidava de nós. Lembro que na última visita, no mês de setembro que tivemos, eu falei um pouco da situação dos seminários, do fato que há muitos jovens candidatos ao sacerdócio, mas que não temos infraestruturas, e que na Beira estamos a pensar de construir um seminário para a teologia, para apoiar o seminário que já temos no Maputo. E ele assim disse, mas então é preciso também dinheiro. Eu disse, sim, também dinheiro é preciso. Quanto? E eu fiquei engasgado, o Papa que pergunta quanto dinheiro é preciso. Falei alguma coisinha e ele logo disse, vou oferecer isto. E, dito e feito, semana seguinte, este dinheiro já estava na conta da Conferência Episcopal. Ele mandou o seu secretário pedir o número da conta para transferir este dinheiro, para dizer a proximidade. Então, nós temos um seminário a construir e o Papa nos ajuda para este trabalho. Não sei, iremos escolher o nome do seminário, mas talvez alguma indicação possa vir. Também São Pio X foi um Papa no início do século XIX, no século XX, então talvez este seminário possa inspirar-se ao Papa Francisco. Só para dizer, vai haver uma ligação estreita com ele sobre isso. Também quando houve o ciclone,
eu comuniquei com ele, escrevi a ele e ele respondeu sobre a situação da Beira. Então, uma pessoa muito próxima. Nunca esteve na Beira, mas conhecia a Beira. Não que seja o único que tenha deixado através do seu magistério vários ensinamentos para a Igreja, não só da Beira, como sempre no geral. Foi mais um, e certamente que os seus ensinamentos, ou aquilo que foi organizado e transmitido, deve inspirar alguma coisa em torno dos fiéis da Igreja Católica. Qual é o apelo que o Arcebispo deixa para os fiéis católicos, seja da Beira ou do Moçambique em geral, para que a sua preocupação, esta sua preocupação que hoje caracteriza-o como aquele que é mais fraterno, não seja esquecida para que possa ser replicada? Os papas costumam condensar o seu magistério, o seu ensinamento em documentos que são chamadas cartas encíclicas. E o Papa Francisco escreveu, só vendo os títulos destas cartas, por exemplo, Laudato Si, sobre a integridade da criação, esta que chamava de casa comum para todos, ou Fratelli Tutti, todos irmãos, já o seu ensinamento, a indicação já talvez possamos voltar a reler estes documentos e ver como só dentro da Igreja um processo de maior participação. Todo este trabalho, por exemplo, na palavra sínodo, que quer dizer caminhar juntos, ele meteu este tema como ao centro da reflexão de toda a Igreja por anos. E mesmo no mês de março nos tinha chegado a todas as dioceses que este caminho não terminou, deve ser continuado. Então, continuemos no caminho que ele indicou, que ele percorreu, de humildade, de fraternidade, e honrá-lo é seguir os seus ensinamentos. Muito bem.